Tá bom. Bom, gente, boa tarde a todos aqui no Reino Unido, né? Boa noite, que já está escuro para quem está nos assistindo no Brasil. Então, boa tarde. Meu nome é Andresa Arusca de Souza Santos, eu sou atualmente diretora do Brazilian Studies Program aqui da Universidade de Oxford, e eu organizei esse evento juntamente com meu colega, o professor Dr. Vinícius Mariano de Carvalho, professor no King's College e diretor do King's Brasil. É uma honra estar aqui falando das eleições municipais no Brasil. E antes de eu apresentar os colegas que vocês veem na tela, que estão aqui comigo, eu vou apresentar um pouco das eleições municipais, né, que a gente vai estar discutindo hoje. Um breve panorama dessas eleições significa falar, acima de tudo, de um enorme contingente de pessoas, né, que participam das eleições municipais no Brasil. Nós temos 5.568 cadeiras em disputa para prefeitos e 19.345 candidatos, que dá uma média de 3,5 por vaga. Né? São muitos candidatos, e nós temos, desses candidatos, mais de 4.000 prefeitos que poderiam disputar essas eleições, mas somente 3.383, né, que são os que ficaram e que tentam disputar a reeleição. E de cara fica a pergunta, né, uma pergunta que a gente vai explorar nessa conversa de hoje, se em meio à pandemia, esses candidatos que já estão no cargo são candidatos que saem na frente. Essa hipótese acaba ganhando um certo peso num contexto onde fazer campanha com distanciamento social é muito complicado. Ainda que a gente tenha, né, várias mídias sociais que facilitam os encontros online, desses 5.568, né, municípios que estão em disputa, 3.786 têm menos de 20 mil habitantes. Nessas cidades, né, onde tem mais de 31 milhões de pessoas, eu estou jogando muitos números aqui hoje, mas é porque realmente são números muito grandes. Nessas cidades pequenas, a política é tradicionalmente corpo a corpo. E é por isso que a gente fica pensando se nomes conhecidos poderiam já largar na frente, né, por já terem tido a oportunidade de fazer esse corpo a corpo em outros momentos. Mas, por outro lado, pode ser que essa hipótese de ser uma eleição que favorece quem já está no governo não fique, porque os candidatos que já estão na cadeira, eles podem sofrer com o desempenho que tiveram frente à pandemia. A gente sabe que ali no dia 15 de abril de 2020, foi quando o STF decidiu em favor da autonomia dos prefeitos para que pudessem adotar medidas localmente, né? Medidas de distanciamento social e a flexibilização do distanciamento social. E aí você vai vendo que esse relaxamento dessas medidas de distanciamento foram muito localizados, né? Diferente da adoção das medidas lá no início de março, que foi mais coeso e que teve uma certa liderança dos estados, depois ali dessa votação do STF, realmente fica muito localizado as medidas e a flexibilização, ela começa a ser bastante pulverizada. E muitas vezes municípios flexibilizaram antes do pico da pandemia. Né? E aí fica essa dificuldade, quer dizer, é difícil você manter o lockdown quando você tem um número baixo de casos e as pessoas ficam perguntando, né, por que a gente está trancado, mas também é difícil você abaixar e ver o aumento do número de casos e, sem dúvida, a gente tem aí um complicador de como ser popular, né, de como se sobressair em relação a um momento tão delicado que é a pandemia. Se a gente mudar rapidamente para a questão dos vereadores, a gente tem mais de 50 mil cadeiras em disputa e mais de 500 mil candidatos, né? Dá uma média aí de 8,9 candidatos por vaga. São muitos os vereadores que tentam permanecer vereadores, mas a gente também vê um número muito grande de servidores públicos que estão disputando uma vaga para vereador. E aí fica essa pergunta, né? E esses candidatos, servidores públicos, eles já aparecem à frente do número de candidatos que se declaram empresários, né? Será, então, que essa figura do não político começa a perder um pouco de peso e a gente volta a ter o político mais tradicional? Essa também é uma pergunta para a gente debater aqui hoje. E eu vou passar por algumas curiosidades rápidas aqui. São 117 municípios que terão apenas um candidato. Então, pelo menos ali, o Tsim estava falando da complexidade dessas eleições, ele vai falar um pouco mais. Pelo menos ali, Tsim, a gente já sabe quem ganhou. Vai saber muito rápido, né? E a gente tem mais de 2.000 municípios que têm uma eleição polarizada, né? Entre dois candidatos apenas. E
Bom, um outro fator muito importante que faz sempre a gente falar muito das grandes cidades brasileiras é que 321 municípios, né, os 5% do total de municípios, tem mais de 50% do total da população. Então, não é à toa, né, que a gente sempre fala das grandes cidades, que a gente fica falando muito dessas eleições e a gente sempre se para perguntar se isso seria, então, um termômetro para a gente pensar na política nacional. Por fim, eu queria dizer que são 64% de candidaturas masculinas, quase a metade são candidatos brancos, 12% dos candidatos têm mais de 60 anos. Em tempos de pandemia, né, esse número a gente começa a pensar em estratégias eleitorais, como que foi fazer a campanha. As abstenções subiram de 2014 para 2018. Será que essa tendência, né, vai se manter agora? E eu agradeço aos números, né, oferecidos pelo TSE, também pela Confederação Nacional de Municípios, que eu me baseei para fazer essa pequena introdução. E nesse momento, né, que a gente vê que as cidades brasileiras ganham uma enorme importância em meio à pandemia, aonde a gente pode, de repente, fazer uma espécie de esticagem da plataforma dos candidatos, do peso de políticos tradicionais, como Lula ou Bolsonaro. É nesse momento que eu tenho a honra, então, de conversar com esses panelistas que estão aqui hoje, e que eu agradeço a presença, o professor Timothy Power, da Universidade de Oxford, que é diretor da Oxford School of Global and Area Studies, professor de política latino-americana, e de 2008 a 2012 dirigiu o LAC, né, o Centro Latino-Americano, e agora, né, dirige toda a parte de Area Studies na universidade. A professora Silvana Krause, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Ciência Política pela Katholische Universität Eichstätt, em Ingolstadt, na Alemanha, e é professora associada, já falei, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisa principalmente partidos, coligações eleitorais, financiamento partidário, comportamento eleitoral e estratégias de campanha. Temos também o professor Anthony Pereira, professor em Estudos Brasileiros do King's College London, com foco em política, direitos humanos e conflito. E também a doutora Fernanda Odilha, que tem doutorado em Ciências Sociais e Políticas Públicas pelo Brazil Institute, no King's College London, que ela terminou em 2019, e é atualmente pesquisadora da Universidade de Bolonha, onde faz parte da equipe do projeto Bottom-up Initiatives and Anti-Corruption Technologies, How Citizens Use ICTs to Fight Corruption. Temos ainda a Natália Passarinho, que vai estar mediando esse evento, que é mestre em estudos da América Latina pela Universidade de Oxford, jornalista premiada, especializada em política há mais de 10 anos. Ela está hoje na BBC Brasil em Londres, desde 2017, e ela escreve principalmente sobre política, relações internacionais e direitos das mulheres. Natália, eu passo para você. Muito obrigada, Andresa, por essa apresentação com questionamentos importantes que eu espero que a gente consiga cobrir aqui nesse seminário, nesse debate. Eu já vou começar fazendo as perguntas, mas queria só avisar que quem estiver assistindo também pode fazer perguntas, porque a gente vai selecionar e tentar incluir o máximo possível de perguntas durante essa conversa. Bom, a minha primeira pergunta vai para o professor Timothy Power. A gente vê uma eleição diferente, né? Primeiro, para começar, está acontecendo em meio a uma pandemia. Chegou-se, inclusive, a ser adiada essa eleição de outubro para novembro. Ela acontece depois de uma onda de direita, né, chegando no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, no momento em que o candidato que se vendia como outsider, né, de fora da política, ganhava maior visibilidade. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse contexto, né, que torna essa eleição tão singular. Obrigado, Natália. E é uma satisfação estar com velhos amigos aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o contexto torna essas eleições as mais difíceis de comparar e as mais difíceis de interpretar em toda a série de eleições desde a volta da democracia em 85, né? Primeiro porque existe uma série de regras institucionais que mudaram ao longo do tempo. Em 2020, pela primeira vez, temos a extinção de coligações nas eleições proporcionais, que é uma coisa que a Silvana trabalha bastante, né?
é uma demanda antiga das pessoas que defendem uma reforma política, mas quando essa reforma foi finalmente adotada, o Brasil já não tinha mais partido grande. Então, a ideia de proibir carona em partido grande não faz tanto sentido hoje, porque não existem partidos grandes. Então, fica cada vez mais difícil a gente tirar uma lição de uma eleição tão pulverizada, em que a fragmentação é tão exagerada. Então, esse é um desafio da política brasileira, mas acho que vai ficar mais difícil para frente. Lembrando que em 2018, apenas 3 partidos superaram a marca de 10% na eleição proporcional nacional. A oferta de candidatos deste ano também é diferente. Essa eleição tem a menor influência da classe política de Brasília em todos os pleitos. A porcentagem de deputados e senadores que participam como candidatos a prefeitos é menor em todo o período da democratização. 20 anos atrás, passava de 100 ou mais parlamentares que tentavam a eleição, agora ficou em 63 apenas. Isso, para, por exemplo, um americano como eu, soa muito grande, muita gente querendo deixar o Congresso, mas é um número baixo para o padrão brasileiro. E por quê? Primeiro que a gente tem que lembrar o que aconteceu em 2018. A grande renovação do Congresso fez com que muita gente chegou a Brasília sem ter passado pela escada política dos municípios, né? Então, o recrutamento político brasileiro foi interrompido um pouco em 2018 e essas pessoas não têm tanto perfil municipal como seus antecessores tinham. Outra coisa é o cenário fiscal dos municípios, que é bastante grave e torna menos atrativo a ideia de ser prefeito, de nomear, demitir e fazer orçamento. Outra coisa é que a Andresa já mencionou, a dificuldade de fazer campanha na pandemia. Mas só para finalizar, eu acho que a gente imaginava que com a extinção da polarização entre PT e PSDB, que já há 5 anos não tem tanta relevância nacional. E nunca tinha muito nas municipais, era mais uma competição nacional, mas esse fator de framing mudou muito e a gente imaginava 2 anos atrás que a figura do próprio Bolsonaro seria a âncora da competição política eleitoral em 2020, mas isso também mudou bastante nos últimos meses. Em janeiro de 2019, muita gente comentava que o Bolsonaro faria 2 filhos prefeitos em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Isso nem tentaram as prefeituras nas 2 cidades. Ele passou por uma metamorfose de imagem. Primeiro, primeiro ano muito combativo, segundo, um declínio muito forte de popularidade nos primeiros meses da pandemia, seguido por uma recuperação impressionante da popularidade a partir de julho, mais ou menos, e isso principalmente nas camadas mais pobres e menos escolarizadas. Então, a gente viu um Bolsonaro que virou uma âncora diferente, né? O Bolsonaro de combate cultural de 2018, o Bolsonaro pós-materialista, o olavista, deu lugar para um materialista que está ganhando popularidade por transferências de renda, que não é uma história nova na política brasileira. Então, a imagem dele mudou muito e está dando um novo visual para as eleições. Bom, pegando carona no comentário do Timothy sobre a metamorfose do Bolsonaro, a mudança de imagem do Bolsonaro nesses anos, e também sobre a força política dele, agora eu gostaria de um foco nisso, vou perguntar para o Antony Pereira sobre a capacidade do Bolsonaro de angariar votos para candidatos nas prefeituras. A gente vê que no Rio de Janeiro e em São Paulo, pelo menos segundo as pesquisas eleitorais, os candidatos do presidente estão perdendo fôlego nessas últimas semanas de campanha eleitoral. O que é a capacidade de um presidente de eleger prefeitos diz sobre a força política dele e também sobre a capacidade que ele pode vir a ter de se reeleger nas próximas eleições, de ter palanque também para fazer campanha na eleição presidencial? Natália, seria mais fácil com um partido
ele escolheu não ter partido. Ele saiu do PSL em novembro de 2019 e falou em criar aliança pelo Brasil, mas até agora ele não criou nada. Então, ele está falando nos lives sobre vários candidatos de vários partidos e vai ter uma guerra de narrativas depois dos resultados, eu acho. Ele vai mencionar alguns candidatos preferidos dele que ganha e outras pessoas vão dizer, mas Crivella não ganhou, o Russomano em São Paulo não ganhou, então a influência do presidente está diminuindo. Eu acho que é um pouco, em parte, essa guerra de narrativa é possível porque ele foi um pouco ambíguo em relação das eleições, né? Ele falou que não ia falar muito sobre o primeiro turno, depois ele decidiu falar. Então, eu acho, talvez vai ser uma eleição mais focado nas questões não culturais, como o time mencionou. Por exemplo, desempenho da prefeitura na pandemia, saúde, educação, transporte, uma eleição mais pragmática e menos ideológica. Não sei se isso vai ser a interpretação, no final das contas, mas é uma possibilidade. Uhum. Bom, só queria deixar claro aqui também, se algum dos panelistas quiser intervir ou complementar, por favor, né, fiquem à vontade. Quanto mais flexível o debate, melhor. Agora eu vou passar para uma pergunta para Silvana. Uma questão que aconteceu muito na eleição de 2016 e 2018 foi justamente essa figura do político, do outsider, na verdade, né? Do candidato que se diz de fora da política, reforçando essa persona de alguém que vai mudar, está aí para trazer mudanças significativas e que não faz parte do sistema. Queria saber se essa tendência continua nessas eleições municipais, pelo menos quando a gente vê a tendência nas capitais, não parece ser o caso. Queria saber sua opinião. Silvana, eu acho que está no mute. Muito obrigada. É uma satisfação poder estar aqui nesse evento. Eu agradeço o convite, Andressa. É uma satisfação estar aqui com Antônio Pereira, Fernanda, Timothy, enfim, Mariano, Natália. Essa pergunta, na verdade, ela complementa e vai na mesma linha, né, do que os colegas já colocaram. Quem se salva? Eu acho importante a gente olhar as capitais, que as capitais são o centro das campanhas, inclusive numa perspectiva para as próximas eleições nacionais, né? Eu diria assim, qual a tradição que pode ser salva, né? Não é qualquer tradição, como alguns colegas já colocaram aqui, né? É uma eleição da manutenção, né? Mas não de qualquer manutenção. O que está pesando, a gente pode olhar isso nos resultados das pesquisas eleitorais nas capitais, né? É uma tradição de governos com experiência. Né? Então, todo aquele boom de novos partidos, do empreendedorismo na política, parece que não é necessariamente negado, mas eles têm que mostrar uma boa aprovação. Isso a gente pode ver, por exemplo, nos maiores colégios eleitorais da capital de Belo Horizonte, onde o candidato do PSD, que dizia na campanha, né, ele tem uma avaliação muito positiva, dizia na campanha, eu não quero ser prefeito, eu não quero ser político, eu quero ser prefeito. Então, por quê? Assim como também, por outro lado, a experiência do Crivella, da Igreja Universal, né, que não teve uma avaliação positiva. Então, o impacto de se a tradição é importante ou não, sem dúvida, vai ter muito a ver com a avaliação, né, do governo, e isso os dados já estão mostrando de alguma coisa muito, muito interessante e que provavelmente domingo vai ser confirmado. Né? Os escândalos dos aventureiros, né? Os escândalos dos aventureiros eleitos em, por exemplo, 2018, né? O governador Carlos Moisés de Santa Catarina, do ex-partido do presidente Bolsonaro, um comandante, bombeiro militar que veio para apagar fogos, né? E fogos, né? Não conseguiu, Witzel afastado, né? O governador Carlos Moisés, ele também, enfim. Então, nós temos aqui uma experiência,
né? É muito interessante com relação a isso. Assim, a novidade, o novo, ele tem que ser associado a alguma coisa. É isso que o eleitor, ao menos nas capitais, que são locais muito interessantes para ser observados, porque eles têm efeitos maiores para eleições futuras, né? Basta a gente olhar os resultados das pesquisas, nada menos do que em 26 capitais que estão concorrendo, 38% são os prefeitos em primeiro lugar, e se nós ainda juntar em segundo lugar, é 46%. E ainda, se nós somar candidatos apoiados por prefeito que não podem se reeleger estão em primeiro lugar, né? Isso juntando dá 69% dos candidatos às capitais. O interior sempre tem uma dinâmica um pouco diferente de acordo com o tamanho. Então, é sim importante a importância da experiência. Candidatos de ex-prefeitos que foram respeitados seguidamente na capital por sua administração são grandes carregadores de voto, né? A indicação deles leva seus candidatos a primeiro lugar, né? Então, isso, sem dúvida, a gente pode dizer que essa eleição dá espaço para o novo, mas não do que a gente viu em 2018, 2016. Né? E com relação a esse posicionamento ideológico, né, olhando as pesquisas do eixo ideológico, o Tim fala que essa é uma das eleições mais difíceis de se avaliar na nova democracia, a gente pode ver que nas capitais, direita, centro, estão 6 com a direita tradicional, DEM, PP, DEM, né? No centro são 9, há um certo resgate do MDB e do PSDB nas capitais, né? Mas não uma euforia, mas quando são bem avaliados. E a esquerda tem se fragmentado. Isso é importante a gente observar. E a onda nessas capitais, né, de novos partidos, porque o Brasil teve de 2005 até a última eleição municipal de 2016, 10 novos partidos fundados. Eles não estão também mostrando um grande sucesso, a não ser que mostre que está conseguindo mostrar alguma coisa que dê segurança e que não seja meramente uma aventura. Não sei se eu me estendi demais, mas eu acho que isso que é importante avaliar, porque as capitais sempre são uma indicação do que pode vir para frente, né, na eleição nacional. Obrigada, Silvana. Bom, puxando no que Silvana falou sobre os escândalos dos aventureiros, queria perguntar para a Fernanda. Bom, obviamente, em 2018, o discurso anticorrupção foi extremamente forte, foi a principal bandeira, né, do presidente Bolsonaro. Só que de lá para cá, bastante coisa mudou. Primeiro, bom, a Lava Jato perdeu um pouco de fôlego, o Sérgio Moro entrou, saiu do governo, a própria família Bolsonaro se envolveu no escândalo das rachadinhas. Eu queria saber se na eleição municipal esse também foi um mote importante, se esse discurso também se mantém como um dos principais nas campanhas eleitorais. Oi, gente, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que para a gente responder 2020, a gente precisa olhar para 2016. E o que a gente tinha em 2016? A gente tinha a Lava Jato no auge, a gente tinha o impeachment da presidente Dilma, era impossível o discurso anticorrupção não estar contaminando o debate eleitoral naquele momento. O Brasil respirava corrupção e a narrativa anticorrupção. Não à toa, como a professora Silvana Krause falou, abriu espaço para esses nomes empresários ou pessoas que prometiam ser prefeitas, mas não políticas, né? Não só o Alexandre Calil, que ela citou em BH, mas o João Dória, a gente tem que lembrar que ele se elegeu prefeito em São Paulo em 2016. Assim, de cabeça, eu lembro, teve o doutor Hugo Chaves, em Porto Velho, também um empresário, assumindo e ganhando fácil. O Brasil de hoje é muito diferente. Então, respondendo objetivamente, a princípio, a corrupção parece que sumiu do debate, mas se a gente for olhar com lupa, não. A gente tem a pandemia, que sim, domina o debate, mas também é alvo de operação policial, de fraude fraude nos benefícios, ou seja, os escândalos eles continuam. E se a gente for olhar com uma lupa maior ainda, acho que o Rio de Janeiro é um excelente laboratório para a gente refletir,
os dois principais candidatos, eles foram alvo de operação no começo da campanha. O líder nas pesquisas, ex-prefeito, que tenta voltar, é réu, não foi enquadrado no ficha limpa, mas é réu. O segundo candidato, que é o prefeito, o segundo colocado nas pesquisas, enfim, ali está acirrada a disputa pelo segundo lugar, mas também está sendo investigado. Bom lembrar que eles negam as acusações, eles não são ficha suja porque eles não tiveram condenação, nem em primeira e nem em segunda instância, sempre bom fazer essas ponderações. Mas e a gente tem um terceiro elemento no Rio, só para finalizar, para dizer que a corrupção está orbitando, que é o garotinho que colocou a filha, né? Ele sim foi barrado e ele sim tentou driblar, colocando a filha para disputar. Então, o que é importante a gente ter em mente, assim, a gente pode não estar fervilhando como a gente estava em 2016, mas a corrupção não só continua orbitando os candidatos, como ela também continua sendo uma arma de debate, de campanha, uma arma política, como sempre foi. Não tem nada de novo nisso. Obrigada, Fernanda. Agora, voltando para a Silvana, sobre o meio de campanha, né? Em 2018, a gente viu o WhatsApp sendo muito utilizado, internet predominando e bastante fake news sendo espalhada também. Isso também foi uma tendência nessas eleições? Ainda está, Silvana, está no mudo. Tá legal. É normal, eu sempre esqueço. Eu diria que isso depende, o impacto das fake news, né? Esse fenômeno não se repetiu, isso vai depender muito de que local você está falando, né? Por natureza, a eleição local, o eleitor conhece mais o cotidiano da política local, o mais impacta diretamente a ele, né? As tentativas que tiveram em 2018 em usar fake news, elas não se intensificaram tanto, mas elas existem. E existem especialmente em capitais onde a disputa está mais polarizada. Como, por exemplo, em Porto Alegre, a candidata Manuela, que foi vice do petista Haddad, a candidata que foi vítima, né, vamos dizer assim, de vários fake news sobre a sua agenda de valores pós-materialistas. Isso, a Justiça Eleitoral aqui em Porto Alegre acabou de determinar a exclusão de 91 links de divulgação nessas últimas semanas de fake news da candidata Manuela à prefeitura. São Paulo, que também é uma eleição tensa, né? A mesma coisa, a Justiça Eleitoral nas capitais, né, parece ter tido uma maior capacidade, ou ao menos por esse lado, controlada, a Polícia Federal acabou controlando mais o uso de fake news em função já da experiência de 2018, e o eleitor também já está um pouco mais ressabiado com o que é divulgado nas redes sociais. Mas elas aparecem mais, mas a Justiça eleitoral tem estado atenta a isso, né? Entrando e cortando a possibilidade desse tipo de notícias, né? E em capitais onde, eu estou falando sempre em capitais, né? Em capitais onde a disputa não é tão acirrada, isso não aparece tanto, isso é interessante, né? A fake news como um instrumento em momentos de polarização, né? Isso ficou muito evidenciado, e nessa campanha, por ser, eu acredito nisso, por ser uma campanha local, o eleitor, e pela experiência de 2018, o eleitor está mais cuidadoso com relação a isso, apesar de que existem muitas fake news aí circulando nessas capitais, como eu citei, Porto Alegre e São Paulo, né? Então, há uma relação, ao que tudo indica, de quanto mais polarizado, mais fake news, né? Isso é um chute aqui, eu não tenho esses dados empíricos, é difícil a gente poder fazer esse tipo de avaliação, mas é mais interessante que é onde a justiça está mais cortando, vamos dizer assim, essa possibilidade. Isso é interessante da gente observar, né? Gente, desculpa, acho que eu caí rapidamente aqui, mas voltei. Deu para me escutar ou eu devo repetir? Tá não, eu ouvi, tá tudo certo. Caí rapidinho, mas voltei rápido também. Bom, eu queria agora ir para uma pergunta para o Timothy Power.
você mencionou, e Anthony também, sobre a capacidade de Bolsonaro angariar votos, né, sobre a mudança também no perfil do Bolsonaro nesse período em que ele se tornou presidente. Agora eu queria falar um pouco sobre o ex-presidente Lula, que também está tentando puxar votos para o PT e, aparentemente, pelo menos segundo as pesquisas eleitorais, não parece estar tendo também tanto sucesso assim. Então, eu queria saber qual a avaliação que você faz sobre essa capacidade do ex-presidente de conseguir votos para o PT e também de se projetar no futuro, tanto ele próprio ou um candidato da esquerda ou do PT em 2022. Tá bom. Bom, eu acho que uma das contribuições mais interessantes à literatura sobre o Brasil nos últimos anos tem sido o livro de Zucco e Samuel sobre o antipetismo. E como a Fernanda mencionou, a primeira aparição desse fenômeno foi justamente em 2016, né? Nas eleições municipais, a gente detectou o efeito polarizador do PT no sentido de gerar o que eles chamam de partidarismo negativo, negative partisanship. As pessoas podem não gostar de nenhum partido político, mas sabem que são contra o Partido dos Trabalhadores. Tudo indica que pouco mudou nos últimos 2 anos com relação ao antipetismo, né? Então, de certa forma, a esquerda brasileira, estou falando da família da esquerda brasileira, dos partidos progressistas, essa família vive uma situação constrangedora, vive uma camisa de força, porque, de um lado, o PT continua hegemônico na família da esquerda, e, de outro lado, a população como um todo aparenta ter uma orientação bastante antipetista ainda, né? Então, esse é o problema, essa camisa de força, é que o partido que domina a família da esquerda também não consegue voltar para o centro da política nacional. Então, você vê esforços de vários políticos progressistas de tentar se distanciarem um pouco do PT. O melhor exemplo talvez seja o que o Felipe menciona agora no chat, que é o Boulos em São Paulo. A Manuela não é do PT, mas o PCdoB é tão próximo que se ela é prima, se não é membro do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente tem que lembrar que o PT e a esquerda, de modo geral, precisa passar por um processo de renovação e a gente não vê tantas evidências disso no ano 2020, com exceção de, digamos, Boulos em São Paulo é o maior exemplo. Construção de novos partidos sempre tem alguma coisa a ver com conflito político, né? Então, no início do ano, eu imaginava que a grande tarefa da esquerda seria construir uma grande frente anti-Bolsonaro, né? Essa frente não se materializou de forma significativa da eleição, e, de certa forma, isso tem a ver com a reforma institucional que eu mencionei. Como os partidos não podem se coligar como antes, este ano todos têm que correr separadamente para demonstrar seu tamanho e sua força. Então, de certa forma, o timing da mudança institucional teve uma colisão muito negativa com a necessidade de construir uma frente da esquerda. E os esforços do Lula, como você mencionou, Natália, os esforços do Lula são visíveis, mas não são muito bem sucedidos. Uhum. Bom, Tim, como você falou agora mesmo, né, o Boulos é o candidato da esquerda com maior intenção de voto, pelo menos em São Paulo, né, o candidato do PT está com um percentual bem pequeno, e no Rio Grande do Sul o PT optou por apoiar a Manuela Dávila, então o PCdoB que está disputando. É possível enxergar, queria saber do Tim e também do Anthony, que isso diz sobre a movimentação assim, de liderança na esquerda? O PT está perdendo espaço? É uma tendência mesmo esse crescimento do PSOL ou é muito cedo para falar isso? Anthony? Tony? Difícil, pergunta difícil. Eu acho que
talvez isso é um aspecto que mostra algumas semelhanças entre 2016 e 2020. 2016 foi o pior desempenho do PT em 20 anos, não é, das eleições municipais. Só ganhou, em termos de capitais, só ganhou em Rio Branco. E parece que não, o desempenho não vai ser muito melhor em 2020. E talvez o partido tenha uma escolha difícil para 2022, se vai lançar candidato próprio ou vai ficar atrás de um candidato de outro partido, não é? Em parte, São Paulo é um pouco difícil analisar, porque o próprio PT pisou na bola escolher o candidato Tato, não é? Porque e muito petista está votando em Boulos. Então, difícil saber se fosse um candidato com mais apelo, não é? Mais popularidade. Mas até esquecendo isso, acho que o partido tem uma dificuldade, tem uma decisão difícil para 2022, eu acho, por as razões que Tim mencionou. Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu vou querer fazer para a Fernanda. Aqui, do Luiz Otávio dos Santos, ele falando que nos últimos anos as milícias têm ganhado terreno em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro. A gente viu que aconteceram vários atentados no Rio de Janeiro contra pessoas envolvidas diretamente na eleição, cabos eleitorais ou até candidatos a vereador. Ele pergunta qual o impacto que as milícias podem ter nas eleições municipais e se esse impacto é ainda maior nas cidades pequenas. Pelo tema de milícia, desde dos esquadrões da morte, ali com a escuderia Lecoq no Espírito Santo, no Rio, em Minas. Mas essa pergunta é difícil de responder, porque, para mim, o que mais preocupa, me preocupam várias coisas, mas uma coisa que me assusta muito é essa violência, né? O número de mortes atribuídos à guerra das milícias, não só no Rio, mas em outros estados também, em período eleitoral, tem aumentado, e normalmente não são candidatos a prefeitos de capitais, por exemplo, são sempre vereadores, por exemplo, ali na Baixada Fluminense, enfim, pessoas que a gente não está prestando muita atenção, mas que a gente deveria, eu acho. Eu não sei responder a sua pergunta, para ser bem sincera, mas eu acho que a gente tem aí uma avenida enorme para estudar. Acho que as milícias elas merecem muito mais atenção do que a gente tem dado. O Bruno Paes Manso acabou de lançar um livro que eu estou lendo, é absolutamente excelente, eu recomendo, mas a gente ainda sabe muito pouco como que a milícia e a política elas atuam na prática. A gente sabe que há ligações, a gente sabe que as milícias comandam territórios e que ela tem seus políticos ali, ou elas próprias estão principalmente nas câmaras municipais, né? Mas a gente entende muito pouco essa dinâmica. E eu acho que está passando da hora da gente se dedicar a compreendê-las. Mas uma coisa que eu queria falar, pegando um gancho no que o Anthony e o Timothy estavam falando, a gente vê a esquerda, e falando em milícias, eu faço essa ligação, parece que a esquerda brasileira não só está muito refém dessa situação do PT ser um grande partido, como agora eles estão tentando ocupar um segmento em que a direita já surfa de braçada, que é, por exemplo, candidatos na polícia. Então, a gente tem em Salvador, por exemplo, a Major Denise, que é uma major da PM, candidata do PT. E ela comandava a Ronda Maria da Penha, ela ganhou visibilidade com isso. A gente tem em Goiânia também uma delegada, né, Adriana Acorce, se eu não me engano, também concorrendo à prefeitura de Goiânia pelo PT. Eu só queria ressaltar como é curioso isso, né? Porque a direita, ela basicamente, a bancada da bala é dominada pela direita e a gente começa a ver a esquerda, especialmente o PT, tentando angariar candidatos nessa ala policial.
Enfim, eu acho que outro movimento interessante merece questionar se está um pouco atrasado no bonde da história ou ainda está em tempo. Excelente, Fernanda, que você acabou até respondendo uma pergunta que eu ia fazer aqui do Q&A do Kevin Fleming, que justamente estava perguntando se houve algum aumento no número de militares ou ex-militares se candidatando nessas eleições. Ele faz essa pergunta porque diz, né, que o Bolsonaro tem cada vez mais militares aposentados no seu quadro, né, de ministros e também ocupando cargos importantes. Então, você, inclusive, mencionou agora também que a esquerda, né, também está tendo essa postura, né, de conseguir candidatos dentro da polícia, por exemplo. Se tiver algum complemento para essa pergunta? Comentado, sim. Uhum. Então, mudando um pouquinho de assunto, aqui uma outra pergunta boa aqui do Arthur Wittenberg. Ele pergunta se, em que medida um resultado desfavorável para o Bolsonaro nas eleições pode aumentar o poder do Centrão em controlar a agenda política do governo e as votações, e eventualmente impedir votações de interesse do governo Bolsonaro. Queria ver se a Silvana quer responder essa pergunta. Eu primeiro ia fazer uma reflexão do anterior e posso responder essa claro, sua. Fique à vontade. Pelo ouvinte. Nós estamos aqui discutindo a questão da fragmentação da esquerda, da perda de hegemonia do PT, mas é interessante ver duas capitais importantes, São Paulo e Porto Alegre, onde o PT faz uma associação velho, a tradição, aquilo que eu conheço, com algo novo, com uma liderança. A Erundina veio do PT, foi prefeita e traz uma segurança no voto ao Boulos. Olha, a Erundina foi uma prefeita bem avaliada do PT, que foi para o PSOL. Então, ali parece que também não é só o novo, uma esquerda nova, mas também uma esquerda que seja experiente e bem aprovada. Aqui em Porto Alegre, que Manuela está bem na frente, né? Ela associa ela jovem, PCdoB, né? De um partido que não é um partido novo, mas associa com alguém da tradição do PT. Então, a estratégia de São Paulo do PT, sem dúvida, é uma estratégia, do meu ponto de vista, quanto perspectiva partidária, bastante equivocada. Né? E a Erundina cumpre esse papel dentro da chapa do Boulos, no sentido de mostrar, não é só aventura. Não é só aventura. Por outro lado, essa pergunta que foi feita, o Bolsonaro me parece um lobo solitário. Em que sentido? Em sentido da organização partidária. Ele botou fora aquilo que ele conquistou na eleição de 2018, no sentido de ter um apoio enorme do PSL. Ele não foi, ele é um lobo solitário, se ele tivesse percebido que o PSL seria estrategicamente importante, a conjuntura, do meu ponto de vista, poderia ser, para ele, em termos organizacionais, para a sua eleição, talvez mais fácil, para a sua reeleição. Então, o Centrão foi com Lula, foi com Dilma e vai para onde quiser. Ele não tem uma cara, ele não é um centro com uma proposta. Ele é um centro de manutenção de um governo, e também um centro de não manutenção de governo. Então, isso vai depender muito da conjuntura do governo Bolsonaro. Então, o Centrão não tem cara. Quem pegou, ele não tem projeto. Então, ele é só um lugar de sustentação que o Bolsonaro tanto criticou e que, sem dúvida, ele está buscando isso, mas se isso é sustentável... O Centrão tem uma tradição de não ser amigo de muito tempo. Uhum. Agora, Bolsonaro, complementando essa mesma pergunta, ele próprio, o Arthur Wittenberg, faz um complemento para a pergunta dele, questionando se, eventualmente, Bolsonaro não conseguir eleger os seus candidatos, se isso representaria, de certa forma, talvez uma perda de vigor político que pudesse afetar a votação no Congresso Nacional de projetos de interesse do governo, principalmente os projetos econômicos. É possível dizer que pode haver essa ligação entre o resultado eleitoral das eleições municipais com a agenda de governo do Bolsonaro, ou essa relação não é tão clara ou tão definitiva? Se o Timothy quiser comentar.
Eu perdi pelo som, perdi a última parte da pergunta. Claro. Ele pergunta, a pergunta dele é, bom, se Bolsonaro não consegue eleger os candidatos de preferência dele, isso pode representar um baque para ele em termos de vigor político, também no Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito à agenda liberal, à agenda econômica que ele pretende avançar? Eu acho que é possível. Eu volto ao que eu falei no início. Acho que os resultados das urnas, eu não tenho bola de cristal, mas minha intuição é que essa eleição vai ser bem difícil de interpretar um veredicto. Assim, não é tão obviamente um plebiscito como a gente podia ter imaginado no auge da pandemia em abril, maio. Voltou a ser uma coisa bem descentralizada, bem localizada, municipalizada, com altíssima fragmentação partidária. Então, eu acho que não vai sair uma lição a favor ou em contra de Bolsonaro que vai ficar tão claro. Eu acho que essa lição vai ter que ser construída a partir de segunda de manhã pelos analistas, pela imprensa, pelos caciques partidários, e a gente vai ver qual a versão que prevalece. Mas eu acho que uma leitura mais fria dos resultados não vai dar um rumo tão claro para Bolsonaro. Agora, será que só interromper? Uhum. Não, uma pergunta que eu me faço muitas vezes é se a transferência presidente-prefeito ela é tão automática quanto se imagina presidente-presidente. E eu falo isso porque eu lembro que nem a transferência, o presidente apoia candidatos ao governo, é tão óbvio assim. Lembro uma eleição, faz tempo isso, Maguito Vilela, em Goiás, ele se dizia candidato apoiado pelo Lula. O Lula foi uma ou duas vezes em Goiás para apoiar, e ele fazia campanha na carroceria de uma caminhonete abraçado num boneco de papelão do Lula, achando que as pessoas que aquilo ia marcar, assim, né? Lula, Maguito, enfim, óbvio, dava para saber que era um boneco, né? Um totem. Mas não ganhou. E mesmo quando Lula estava no seu auge como presidente, nem todo candidato que ele apoiava vencia. E eu fico me perguntando se o eleitor ele consegue diferenciar isso, mas num contexto de tamanha polarização, de repente muda um pouco o cenário também, né? Mas esses são só questionamentos assim mesmo que às vezes me agonizam. Posso só fazer um comentário sobre o que a Fernanda falou? Acho que em todos esse se não me engano, é o 10º ciclo de eleições municipais desde a volta da democracia, e só em 2 ocasiões a gente teve uma nacionalização assim muito evidente. Em 96 com o Plano Real, e 2008 com Bolsa Família e o Lula no auge. Mas fora isso, eu acho que eu concordo com a Fernanda que a relação não é 1 a 1, não é perfeita ou então congruente nessas eleições municipais. Agora, será que essas eleições podem servir, de certa forma, como um norte para saber se aquela onda de nova direita continua crescendo, continua aumentando ou não? E aí eu faço uma pergunta do Marcelo Villanova. Ele pergunta, a partir da derrota do Trump, há sinais de diminuição da influência da nova direita no mundo? E no Brasil, haveria elementos adicionais para uma maior sobrevivência dessa nova direita? Então, queria saber se essa eleição municipal, pelo que a gente tem visto até agora, ela demonstra que essa onda continua ou não? Pergunto para o Anthony. Pergunta difícil, não é? Mas eu acho que talvez vai mostrar que o pique do fogo e fúria do nacional-populismo talvez passou, não é? Ou talvez não cabe dentro das questões mais relevantes nessa eleição municipal. Se você pega a eleição americana, por exemplo, você nota que os 3 estados no cinto de ferrugem, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, que Trump ganhou em 2016, o Biden ganhou.
não por uma margem enorme, mas ele ganhou esses 3 estados e quer dizer, vai ter muita análise para entender por que houve uma diferença entre 2020 e 2016, mas uma coisa notável que a promessa do Trump de reanimar a indústria desses estados, de criar novo emprego industrial, não materializou. Até antes da pandemia, não houve evidência de uma mudança profunda na economia. No mesmo sentido, muitas questões do bolsonarismo em 2018 parece menos relevante agora. E o fato que ainda o presidente está entrando em guerra na mídia social contra Biden, isso gera um pouco de desconfiança em alguns eleitores. Mas eu gostaria de mencionar, isso acho que ligado em parte, mas outra regra importante que devemos mencionar, Tim mencionou mudanças nas regras. Em 2016, tivemos a regra sobre empresas proibidas de doar. Essa vez nós temos a reserva de recursos para candidatos negros ou afro-brasileiros. Acho que isso é uma mudança importante, que foi foi avançado pelo juiz Ricardo Lewandowski. E isso é uma tipo de política de identidade. Acho que o PSOL foi o partido que pressionou o Corte Supremo a aprovar isso. Isso é uma política de identidade, a bandeira de inclusão, de igualdade racial, que talvez vai crescer no Brasil. É incipiente, é a primeira eleição com essa regra, mas é outra coisa para notar, eu acho. Queria falar um pouquinho sobre a circunstância da pandemia, né, e o impacto que ela pode ter no resultado eleitoral. Bom, a eleição chegou a ser adiada de outubro para novembro, tem muita gente que diz que ela nem deveria acontecer esse ano, porque a Covid ainda não está controlada no Brasil. Queria saber da Silvana que tipo de impacto isso pode provocar, por exemplo, em números de abstenções, e também que perfil de político pode eventualmente se beneficiar de uma eleição em que os eleitores estejam menos dispostos a sair de casa para votar. Natália, você é um pouco descomportada. Eu só queria complementar o que o Anthony... Não, fiquem à vontade. Eu acho ótimo quando a discussão continua também sobre... Essa pergunta sobre a caso das eleições americanas, comparando com se seria uma nova onda, né? A gente tem que estar atento para uma questão. Né? Os Estados Unidos têm uma opção ao centro, né? Tem uma candidatura de um centro consistente, enfim, a candidatura de Joe Biden, né? É uma liderança de partido. Aqui o problema do Brasil para sair dessa barra funda, como se diz aqui, né? É quem poderia suceder numa perspectiva de alternativa a uma nova direita, né? Dentro se fosse uma onda, porque os partidos que poderiam ocupar esse espaço, com exceção do PSDB, que tem em São Paulo a candidatura do Clóvis, mas que tem problema de saúde, né? Quem seria um candidato que pudesse trazer essa perspectiva mais ao centro numa outra eleição? Estados Unidos teve essa perspectiva, né? Então, é o problema da sucessão dos partidos brasileiros que os democratas administraram muito bem nos Estados Unidos, né? Então, isso eu acho que a experiência que se tem com a caminhada dentro dos democratas, o PSDB, infelizmente, passou por uma crise enorme, o MDB também, que poderia ser o calcanhar de Aquiles da estabilidade política, para o bem ou para o mal, né? Isso parece que não está surgindo nova liderança, ou uma liderança capaz de garantir isso. Nosso Fernando Henrique Cardoso já levantou possibilidades de um Hulk com Moro, né? E o presidente da Câmara, Maia, já disse, isso aí para mim é candidatura da extrema-direita. Então, vai ser um problemão achar um candidato que seja capaz de trazer uma alternativa, se a gente comparar com o caso dos Estados Unidos. Com relação à minha intuição, acho que eu se entendi bem a tua pergunta, eu acho que os vereadores que têm uma boa avaliação, que já conhecem o seu eleitor, vão ter vantagens nessa eleição, né? Dado que o contato pessoal, dado que o eleitor está com receio e a abstenção pode ser maior, não existe pesquisa sobre isso, eu não tenho visto, ao menos, se alguém de vocês aí que está me assistindo tem. Se a abstenção em 2016 foi grande,
Esse é um perigo, até porque nas capitais, são as principais que eu tento reforçar aqui, tem muita candidatura embolada e que pode ser a abstenção que vá definir. E por quê? Porque a abstenção, ela não é contabilizada, né, no voto útil, enfim, e isso pode trazer surpresas, né? Pode trazer surpresas. Obrigada, Silvana. Eu estou vendo que tem bastante interesse aqui sobre o impacto Biden na onda de direita. Então, eu vou voltar um pouco nesse assunto e ver se o professor Timothy quer fazer algum comentário. Professor Timothy, nosso americano do grupo também. Eu sou um dos americanos do grupo, sim. Um dos americanos, um dos dois. Isso. Eu acho que a pergunta sobre a influência da derrota do Trump é pertinente, não só para a América Latina, mas o mundo inteiro vai fazer a mesma pergunta, né? Qual a implicação da derrota do Trump para a onda de populismo de direita, o que o Anthony chamou de nacional-populismo? Acho que, de certa forma, fica evidente que tira um pouco do oxigênio do movimento internacional, obviamente. E no Brasil pode ter uma repercussão bastante imediata. É difícil, por exemplo, imaginar a permanência do ministro das Relações Exteriores no cargo, né? E o silêncio do governo brasileiro sobre a vitória do Biden, quer dizer que esse ministro está cavando a própria tumba ainda mais rapidamente do que antes. Mas eu diria que há uma diferença muito importante entre Brasil e Estados Unidos nesse assunto, nesse quesito, é que esse populismo de direita, o radicalismo de direita nos Estados Unidos tem uma expressão partidária permanente, consolidada, e que as mudanças no radicalismo do Partido Republicano antecederam a chegada do Trump ao poder e obviamente, ele tem uma força pessoal muito grande sobre as bases republicanas, mas também, se ele sair de cena, acho que não vai, mas se ele sair de cena, o partido vai continuar forte, né? Acho que as pessoas estão prestando muita atenção ao resultado presidencial nos Estados Unidos, mas o resultado do Senado foi muito negativo para os democratas e a perda de cadeiras na Câmara Baixa, no House of Representatives também, foi bastante assustador do partido. É natural que no próximo ciclo os republicanos ganhem as duas casas, né? Isso é o desfecho mais provável em 2022. Então, assim, a permanência desse radicalismo fica bem mais fácil nas eleições americanas. Toda eleição americana é como um segundo turno no Brasil, né? Apertada e polarizada. Agora, você vê, Tim, uma relação direta entre o resultado americano e um possível arrefecimento do radicalismo no Brasil, ou não necessariamente? Eu acho que a arquitetura, digamos, discursiva, ideacional, essa família de pensadores, eu uso entre aspas, de Bannon, de Olavo de Carvalho, essas pessoas, essa rede fica um pouco mais comprometida. Eu acho que é muito mais difícil hoje o filho do Bolsonaro fazer um tweet sobre Steve Bannon ou pegar carona nas várias guerras culturais que o Trump... Então, o movimento, como movimento, ele se chama The Movement, né? Esse é o nome da própria organização. Acho que fica um pouco deslegitimizada no Brasil. Então, acho que fica mais difícil, por exemplo, para as pessoas próximas a Bolsonaro. E tudo indica que os filhos são true believers, né? Os filhos são muito mais ligados a esse movimento do que o próprio pai. Acho que fica mais difícil eles usarem Estados Unidos como um polo, como uma âncora do pensamento de direita no Brasil. Acho que a Andresa queria fazer um comentário sobre a fala anterior da Silvana. É isso? Sim, brevemente. Silvana, você falou sobre as abstenções, né, que podem crescer, que é um fenômeno para ser estudado, e eu fiquei pensando nessa abstenção por grupos da sociedade, por exemplo, faixa etária, né, se a gente poderia ter uma abstenção maior entre pessoas maiores de 65 anos de idade, maiores de 60 anos de idade, por causa da pandemia, e daí, de repente, a gente tem uma mudança dentro daquilo que a gente vê
nas pesquisas de intenção de voto é aquilo que a gente vê possivelmente nas urnas, talvez o voto do eleitor mais jovem, tendo algum peso, ou de repente de pessoas que estão mais próximas, né, aos seus colégios eleitorais, tendo que se movimentar e viajar menos, enfim, pensando na abstenção, mas também tentando qualificar, né, quem vai se abster e quem vai se beneficiar do que vão às urnas, né? Eu acho que isso complementa também um pouco do que o Tim estava falando dos Estados Unidos, porque lá tem a questão do voto por carta, né? Que fez uma grande diferença nas eleições. A gente não tem isso. Então, não sei se a Silvana gostaria de voltar, mas eu fiquei com isso na cabeça pela sua resposta. Não, realmente isso vai ser fundamental, né? E eu diria o seguinte, o Brasil está mudando e em termos até a previsão de que o Brasil não vai mais ser católico nos próximos 20 anos. Né? Vai ser evangélico. E se o comportamento desse eleitor, agora pensando especificamente, eu vou chegar em outras variáveis do eleitorado, se esse eleitor estiver mobilizado como esteve nas últimas eleições para ir votar, e justamente uma grande parte das igrejas neopentecostais dizem que não há vírus, enfim, tentam fazer toda uma luta para isso, pode ser, porque as igrejas têm ocupado um papel dos partidos em várias dimensões, pode ser um problemão, né? Pode ser um problemão porque justamente os neopentecostais são os que tendem, tem pesquisas mostrando, a não acreditar no perigo da pandemia. Ponto 1. Ponto 2, né? É importante a gente observar que nunca houve diferença de votos entre mulheres e homens nas eleições, diferença significativa de decisão de voto, né? Porém, na última eleição de 2018, quanto mais educado a mulher, e quanto a tendência foram as mulheres votarem diferente, menos a favor de Bolsonaro. As mulheres são mais cuidadosas com a saúde, por exemplo. Né? Aí tem a questão da idade. Então, pode ter surpresa essa eleição de domingo, se os votos válidos descontados a abstenção, e nós estamos vendo que em várias capitais importantes, não estou desprezando o interior, só acho que o interior ele mobiliza, né, tendências, o interior, as capitais. Então, se em vários locais, como a gente tem visto, inclusive São Paulo, as principais cidades aí, né, que essa variável pode trazer surpresas, né, por essa questão do voto feminino, que mulheres tendem a estão mostrando ter um comportamento diferente em relação ao voto na nova direita, ao voto no Bolsonaro, por exemplo, evangélicos que estão cada vez mais impactando nas eleições, e o Russomano, a gente sabe o que ele representa, não estou aqui julgando, obviamente, né? Isso pode trazer mudanças, que a gente não está conseguindo calcular, até porque as pesquisas não estão medindo isso. Uhum. Bom, sobre comportamento do eleitor, queria fazer uma pergunta para a Fernanda. A gente comentou mais cedo nesse debate sobre o impacto do discurso anticorrupção. Bom, a imprensa tem mostrado, né, ao longo desses meses, denúncias de candidatos que recebem auxílio irregularmente, declaração de patrimônio que não bate com a realidade. Eu queria saber se você verifica que essas denúncias têm, de fato, impacto no voto do eleitorado, elas são significativas. Você mesma mencionou vários candidatos que estão sendo alvos de denúncias e que estão aí se projetando. Tem ou não realmente, você verifica impacto no eleitorado, esse tipo de matéria, esse tipo de denúncia sendo mostrada na imprensa? Ai, a cabeça do eleitor, como eu gostaria de entendê-la melhor. Vamos lá, se a gente pensar o que mais preocupa o brasileiro, não o eleitor, a corrupção, ela pela primeira vez virou motivo de maior preocupação em 2015, novembro de 2015. De novo, efeito Lava Jato, denúncias de corrupção nas manchetes todos os dias, abrindo o Jornal Nacional todos os dias. Em dezembro de 2016, portanto, um ano depois, a saúde voltou, segundo pesquisas, aí Datafolha, para ser bem precisa, a saúde volta a ser um motivo de maior preocupação. Até em 2018, mais ou menos, saúde e corrupção eles ficavam alternando, e em 2018 a corrupção volta a ser um motivo de maior preocupação. As eleições
sentiram isso em 2018, captaram bem isso, e, enfim, Bolsonaro está aí para contar essa história, não só ele, vários candidatos se elegeram na onda da Lava Jato com a bandeira anticorrupção. Desde então, portanto, desde 2018, a corrupção tem caído no ranking das maiores preocupações declaradas do brasileiro. Hoje ela está em quinto lugar, é saúde, educação, desemprego, segurança, corrupção, nessa ordem. Ou seja, a percepção é de que não é o maior problema, temos outros problemas. Mas uma coisa que eu ainda não consigo entender com muita precisão é essa indignação seletiva. Por que que a corrupção em determinados candidatos é um problemão e por que em outros, mais ou menos, né? Muita gente achava que a gente tinha superado o famoso rouba mais faz, mas eu acho que a gente está muito longe disso ainda. E uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre a importância da ficha limpa, né? Esse ano a ficha limpa completou 10 anos e muita gente voltou e pôde se candidatar porque a eleição foi adiada. Então, aqueles 8 anos de 2000, contados a partir de 2012, para muita gente que estava em tese inelegível, elas escaparam porque as eleições adiaram. Mas uma pergunta mais reflexiva, quase filosófica, assim, até quando a gente vai precisar de ter uma lei que impede candidatos? Por que nós, eleitores, não somos capazes de se recusar a votar em quem não tem condenação em segunda instância, em qualquer suspeita? Né? Eu fico me perguntando, agoniada, assim, a gente vai precisar do que mais para votar melhor? Ou, pelo menos, colocar isso com muito peso nessa equação. Eu brinco que tem uma síndrome que acomete o eleitor, que é essa, da seletividade, da indignação seletiva. Vamos ver se a gente, ao longo do tempo, a gente melhora isso ou, enfim, não sei. Quando você fala em indignação seletiva, você está dizendo do eleitor que é de um partido e que, quando a denúncia acontece contra um candidato do seu partido, ele é mais... ele olha com um olhar mais generoso, ou existem realmente partidos em que a cola da corrupção cola mais forte do que outros? Eu acho que sem dúvida, mas acho que não é só partido, né? A gente é muito personalista na hora de votar, né? E vamos lembrar aí que a gente está votando também no domingo para vereador. E aí, enfim, será que a gente fez o dever de casa? A gente checou quem é o vereador, o que ele fez no verão passado, na eleição passada? É importante. E, assim, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer o gancho, porque não é só corrupção, né? A Marina Erickson, oi Marina, tudo bem? A gente estudou junta no mestrado. Ela pergunta se tem um espaço para medidas programáticas. E uma coisa que está na moda agora são pacotes para candidato a vereador. Não sei se vocês viram isso, mas por conta das restrições de doação, as campanhas estão com menos recursos, não está podendo sair de casa, então tem uma proliferação de empresas que oferecem frases prontas, material online para vereador especificamente. Então, tem uma empresa que você abre o site dela e é isso, frases prontas para vereador. É um verdadeiro fast food, né? É o conteúdo eleitoral pré-fabricado, né? E que se materializou. Tem um jingle que está famoso, principalmente no Nordeste, que é o Homem Disparou, que é adequado para cada candidato. É um jingle que não fala no nome de ninguém, é super genérico e está todo mundo usando. Então, eu fico preocupada, porque assim, é mais do que só você, sim, achar que mas tem uma suspeita contra ele, então
jamais vou votar nele, mas esse aqui, tudo bem, a gente relativiza as suspeitas, as acusações, até as condenações. Mas o que mais me preocupa é esse conteúdo pasteurizado igual, assim, porque é um sinal de que o eleitor não está atento. A gente fala muito dos políticos, mas a gente tem que, né, fazer a nossa parte também. Ser cidadão é mais do que ir lá e apertar o botãozinho e confirmar, né? Dá trabalho. É igual uma planta. Democracia é uma plantinha que exige cuidado e atenção permanente. Com certeza, excelente essa colocação. Bom, eu vou fazer a pergunta da Marina Erickson, né, que foi sua colega no mestrado, se falou aqui, ela fez uma pergunta aqui pelo Zoom, vou fazer para o Anthony. A pergunta dela é a seguinte: considerando a tendência de um movimento entre os políticos em direção a uma imagem materialista e menos ideológica, qual é o espaço que políticas programáticas podem ocupar, tanto no discurso quanto na prática? Oi, Marina. Boa pergunta. Eu gostaria de pensar que ia ter um espaço para esse tipo de resposta pragmática e programática. Os próximos meses, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, vão ser meses difíceis nos municípios brasileiros por causa da pandemia, desemprego, os hospitais com muitos casos de coronavírus. Vários problemas. Então, exige um momento que exige administração boa e respostas claras. Não sei se o sistema vai fazer isso ou vai ter muito resultado positivo. O Jairo Nicolau, só para mencionar algo relevante, Jairo Nicolau publicou um artigo recentemente mostrando a diferença entre as cidades em termos do voto nulo e branco. Ele notou uma tendência para esse voto nulo e branco subir, especialmente nas cidades em cima de 500 mil habitantes. Mas não aconteceu isso nas cidades menores, com menos de 20 e entre 25 mil habitantes. E talvez, ele está supondo por que isso aconteceu. Ele acha que talvez nas grandes cidades a campanha não está chegando ao eleitor da mesma forma que chega nas cidades pequenas. E nessas cidades pequenas, talvez tenha mais possibilidade, até no meio de uma pandemia, aproximar o eleitor e fala sobre os problemas concretos. Não é? A primeira campanha que eu observei, muitos anos atrás, aconteceu em Nazaré da Mata. E um candidato, e todo camisa e etiqueta tinha só o nome dela, Eliana. Eu não lembro o partido dela. Eu acho que era PSB, mas eu não lembro porque ela não enfatizou isso na propaganda. E ela falou com o eleitor sobre transporte para a escola, para o filho, iluminação, moradia, hospital, coisas do dia a dia. Então, isso para mim é grande potencial, a grande promessa das eleições municipais. Nem sempre acontece. Um dado que é um pouco decepcionante para mim é sobre os jovens de 16 e 17 anos. Tem 55% menos jovens dessa faixa, que é facultativo o voto para esses jovens, do que em 2016. Então, tem muitos jovens desistindo, acho que não vale a pena votar nessas eleições municipais, que é um pouco... Eu gostaria de ver um grande show, não é? Com toda a mídia internacional dizendo, olha, resultados no mesmo dia, na noite da eleição, o que é isso? Estamos aguardando até sábado na eleição americana. Olha essa democracia. Mas acho que o resultado vai ser mais misto do que isso, eu acho. Muito obrigada, Anthony. A gente já chegou, na verdade, a 1h e pouco desse debate. Eu queria abrir para que cada um de vocês pudesse fazer um comentário sobre um tema de preferência para a gente, antes da gente encerrar. Quem quiser começar? Tim, Fernanda. Só queria pegar carona no que o Anthony acabou de falar em resposta à Marina e também aos comentários iniciais da Andresa também. A gente esquece que 80% ou mais dos municípios tem 20 mil ou menos eleitores. O porte é pequeno, né? A gente enfatiza as capitais, as cidades que têm mais de 200 mil eleitores têm segundo turno,
Se não me engano, o número de municípios passou de 92 para 95 municípios nessa categoria, mas são muito diferentes dos outros. Nos outros, o voto é bastante pragmático, materialista, se você quer usar esse termo, né? E eu queria lembrar que quando o eleitor avalia o desempenho, está avaliando o desempenho na experiência vivida que ele tem em um determinado município, normalmente de porte pequeno, né? E pensa bem na reforma que eu mencionei no início, de acabar com as coligações, né? Essa tem dois objetivos. Uma é reduzir o número de partidos, e outro é uma questão mais normativa de representação democrática, é que nas coligações você pode votar um candidato e contribuir para a eleição de outro candidato, né? Então, cientistas políticos como eu, nós gostamos dessas reformas, porque nós imaginamos que essa transferência de voto viola os princípios democráticos, mas essa nossa preocupação pressupõe um voto ideológico. Para muitos eleitores, isso não importa muito se o voto é transferido para um outro partido. O que é importante para eles é que o voto contribui para a eleição de uma pessoa, normalmente um vereador, que possa contribuir com a resolução de problemas municipais. Obrigada, Tim. Silvana, quer fazer uma colocação? Gostei da cientistas políticos, gosto, né, Timothy, de quantas regras podem impactar. Eu diria que um dos problemas centrais ainda no Brasil, com tantas reformas, é o financiamento da política. Tá? O financiamento da política, por mais milhares de mudanças que foram feitas várias vezes no Brasil, ainda não enfrentou o calcanhar de Aquiles, né? Se fala que a última eleição presidencial no Brasil não teve gasto de campanha. Eu acho que simplesmente teve um novo tipo de caixa 2. O professor Anthony falou o seguinte, né? As cotas, a obrigação de pagar, dos partidos terem cotas. Existem já reflexões sobre isso, que o problema não é esse. Eu sou a favor de cotas, enfim, nem sou especialista nesse tema. O problema é que toda a verba que é pública, que os partidos recebem, seja para o novo fundo eleitoral, como para o fundo partidário, é administrado pela Executiva Nacional. Como ela distribui, mesmo que seja para as cotas das mulheres, mesmo que seja para as cotas dos homens, ou dos negros, ou índios, sei lá, isso tem soberania constitucional absoluta dos partidos. A executiva administra o dinheiro, né? Se é um dinheiro público, o PSDB teve perdas enormes na última eleição, mas ele conseguiu votar mais proporcionalmente mulheres, porque a nossa ex-governadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Ieda Cruzes, que é a presidente do PSDB Mulher, fez toda uma política criteriosa como distribuir esse dinheiro das cotas das mulheres. E é interessante de ver que essa política diferenciada teve efeito. Então, não adianta dizer eu sou a favor de cotas, obrigar os partidos, se a legislação maior faz isso. Então, eu acho que o grande desafio continua ainda sendo o problema do financiamento da política no Brasil. Se eu pudesse aqui deixar um recadinho. E você, Fernanda? Estou aqui, Franklin Soldati. Vou voltar ao tema corrupção, que é o qual eu tenho me dedicado a refletir e a pesquisar. Franklin, eu tive a oportunidade recente de reler todos os discursos de posse dos presidentes desde 1890, desde Marechal Deodoro da Fonseca. E, não para minha surpresa, a maioria evoca a corrupção. Para ser bem sincero, o primeiro que usa a palavra corrupção nos discursos de posse foi Getúlio Vargas, que logo em seguida dá início à Era Vargas, início em 1930, e em 54 se mata envolvido a um mar de lama, que era o que se chamava na época. Então, o que a gente tem visto na história, não isso muito mais visível e acentuado desde a redemocratização, a partir dos anos 80, mas o que a gente tem visto na história do Brasil é a corrupção sendo usada como arma política
promessa de campanha e arma para acusar o adversário ou o grupo que eventualmente está no poder. E quando você assume o poder, você tem que lidar com escândalos para chamar de seu. Pode até ser que você não seja o alvo do escândalo, mas é no seu governo, é envolvendo pessoas próximas a você. Então, a gente tem assistido essa alternância de promessa, acusações, promessa, acusações há muito tempo. Isso nunca sensibilizou muito os eleitores para parar, por exemplo, de votar em quem tem suspeita de corrupção. O que eu acho é que a gente tem que mudar o modo de pensar mesmo, assim, e é isso que é muito mais difícil. O que eu tenho me dedicado, e aí eu encerro falando isso, eu tenho me dedicado nos últimos meses a olhar iniciativas da sociedade para combater corrupção no Brasil, principalmente usando tecnologia. E eu já antecipo para vocês, assim, o Brasil, eu faço parte de uma equipe de pesquisa que olha diferentes países. Então, tem Itália, Espanha, Índia, Bangladesh, Ucrânia, Estônia, Uruguai. O Brasil, disparado, é um dos países que tem mais coisa sendo feita e muita coisa legal. A gente tem chatbot, a gente tem robô, a gente tem aplicativo, a gente tem muita iniciativa bacana. Ou seja, o que me parece mais difícil, que é alguém ter uma ideia e executar a ideia, a gente já superou essa fase. O que falta? Engajamento. Às vezes as pessoas nem sabem que existem essas iniciativas. Né? A gente tem um robozinho super interessante, que é a Rosie, que já não é de agora, é desde 2017. Ela ela faz uma varredura nos gastos dos deputados e senadores, as suspeitas, os gastos suspeitos, aquilo que está fora do desvio padrão, ela gera um Twitter automático falando o deputado fulano de tal ou a deputada fulano de tal gastou X mil numa churrascaria num único dia. Quando a gente olha quantos retweets, quantos likes, 1, 2, é frustrante. Então, a gente precisa de mais engajamento, a gente precisa de pessoas mais atentas, não pode se indignar só na hora da eleição, né? Tem que se indignar todo dia. Acho que essa é a minha palavra final. Obrigada. Com certeza, obrigada, Fernanda. E agora, Anthony quer fazer os últimos comentários? Eu sinto que é uma eleição importante, né? Depois de uma eleição no outro nível muito tenso em 2018. Seria interessante ver a taxa de participação, não é? Os Estados Unidos era 67, eu acho que o Brasil vai ser maior, eu imagino. Mas acho que nível municipal talvez é um nível que mostra a beleza e grandeza da democracia, mas também a mediocridade e banalidade da democracia. Só para lembrar o político do Reino Unido, Churchill é famoso para dizer que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todos os outros, né? Ele falou isso na Câmara, mas supostamente ele também falou o melhor argumento contra a democracia é 5 minutos conversando com eleitor médio. Então, o próprio Churchill teve ambiguidades sobre a democracia, mas eu estou fascinado com esse processo e vai ser interessante ler nos dias seguintes as interpretações dessas eleições, porque são complexos, são muito complexos. Acho que a Andresa também quer falar um pouquinho antes do Vinícius encerrar esse seminário. Agradecer a todos que estiveram aqui, eu vou deixar os agradecimentos mesmo para o meu colega Vinícius fazer. E só dizer que eu tenho olhado, né, a resposta dos governos locais à pandemia. A gente sabe que ali em março eram principalmente as grandes capitais, os municípios com grandes aeroportos, que tinham número de casos confirmados, e já no final de maio, a grande maioria dos municípios brasileiros tinha, né, já vários casos de Covid-19. Então, é muito difícil você ignorar o papel da pandemia nessas eleições, e eu queria chamar muita atenção para aquilo que a Silvana comentou sobre a surpresa que a gente pode ter com as abstenções, né? Quem realmente vai conseguir comparecer, que tipo de eleitor tem
ligado à pandemia, que tipo de setor da população, né, ficou mais exposto à pandemia e já, de repente, teve o vírus, que tipo de grupo, né, conseguiu realmente trabalhar de casa e se expor um pouco menos, e se essas pessoas estariam dispostas aí. Então, assim, observar e qualificar um pouco essa abstenção e tentar entender melhor, né, o papel da pandemia nessas eleições que foram adiadas, né, mas que ainda acontecem em meio à pandemia, para mim se torna muito interessante. Bom, eu queria agradecer aos panelistas pela participação, foi muito rico o debate, a gente conseguiu falar de vários temas aqui, e agora passar a palavra para o Vinícius de Carvalho, que é diretor do Brasil Institute do King's College. Muito obrigado. Em 1882, o Machado de Assis escreveu um conto, que é um tipo de fábula também, chamado Sereníssima República. Esse conto conta a história de um cônego Vargas, que aprende a linguagem das aranhas e resolve dar a elas um sistema político e resolve ensiná-las a votar, ensiná-las a eleger seus representantes. Todo o conto é uma história de frustrações, de corrupções, o cônego, como um bom cientista político, gostaria que tudo funcionasse bem, cria bons sistemas de eleição, mas sempre há um elemento surpresa, um elemento de corrupção, um elemento de diferente interpretação da lei. Enfim, é uma luta constante para tentar com que essa sociedade de aranhas realmente se estabeleça como uma sociedade democrática nos modelos da Sereníssima República de Veneza, como o cônego tanto esperava. O que nós vimos hoje nessa conversa, de certa forma, me fez lembrar muito desse conto do Machado de Assis, porque parece que desde 1882 nós estamos nesse processo de um aprendizado democrático, desde quando Machado de Assis faz esse conto. Nós estamos no Brasil nesse processo de aprendizado democrático, que é um aprendizado imperfeito, que é um aprendizado que muitas vezes não funciona de acordo com o que os cientistas políticos gostariam, ou que muitas vezes funciona de um jeito que a gente pensa que o povo não deveria agir. Me lembra de um samba do Dicró, né, que dizia: traidor, traidor, se tem coisa que não presta é o tal de eleitor, que o político está revoltado porque ele deu muitas coisas para o eleitor e acabou não sendo votado. Ou seja, todo esse processo que nós estamos discutindo hoje, dessas eleições municipais do Brasil, agora no domingo, ele vem nos mostrar um processo de um país que tem sofrido agruras históricas muito grandes na construção da sua representatividade democrática, que está longe de ser perfeito, como muitos outros países, obviamente, mas que em cada eleição vem mostrando respostas a desafios anteriores ou tentativas de respostas a esses desafios anteriores, ao mesmo tempo que enfrentando desafios novos e tendo que responder a isso imediatamente. Ou seja, o que nós vimos hoje aqui, eu não vou conseguir resumir tudo isso, porque foi um debate altamente rico. O que nós vimos hoje aqui foi, na verdade, mostrar isso, quanto essa eleição de 2020, essa eleição municipal, ela terá um impacto não simplesmente para cada uma dessas municipalidades, mas para a própria compreensão que o Brasil tem de democracia, de representatividade democrática e de participação popular. Em nome do Brasil Institute, e eu posso dizer, eu tenho certeza, em nome do Brazilian Studies Program de Oxford, nós somos muito agradecidos à participação dos nossos panelistas hoje, da Silvana, do Tim, do Tony, da Fernanda, e agradecemos muito também a Natália por mediar esse debate entre todos nós. Andresa e eu trabalhamos nesses dias juntos, tentando fazer também com que essas nossas duas instituições, que são irmãs, que são instituições que trabalham junto aqui no Reino Unido, olhando para essas perspectivas brasileiras e tentando contribuir também, dentro das nossas capacidades, para essa resposta na construção de um Brasil mais democrático, mais representativo, mais igualitário. E a gente acha muito que atividades como essa contribuem demasiado para que a gente consiga colocar em prática isso que nós estamos falando, para que nós consigamos fazer o que a Fernanda diz, esse exercício constante e diário de reflexão democrática e de transformação também da sociedade nesse sentido. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que participaram como ouvintes e também mandando suas perguntas, e mais uma vez agradeço demais a Andresa por essa colaboração, por esse trabalho em conjunto que nós temos começado a desenvolver, e agradeço imensamente a todos os nossos panelistas aqui de hoje, nossos debatedores, e Natália também, por ter motivado esse debate com vocês. Muito obrigado, e continuemos em atividades como essa, e continuemos trabalhando juntos.